Desde os primórdios da humanidade, a morte sempre foi um mistério. Não importa a época, a cultura ou a civilização, todos os povos, em algum momento, pararam diante do corpo sem vida de alguém amado e perguntaram: o que acontece agora? Essa pergunta ecoa na alma. Ela nos acompanha em cemitérios silenciosos, diante de fogueiras crematórias, ou mesmo em simples rituais familiares. E por trás dela surge outra questão: como devemos tratar o corpo daqueles que se foram? Entre os cristãos, essa dúvida é ainda mais delicada, pois não falamos apenas de tradições ou práticas culturais, mas daquilo que acreditamos sobre vida, morte e eternidade. Afinal, um cristão pode ser cremado? Seria a cremação uma ofensa ao templo do Espírito Santo? Ou é apenas uma forma legítima de devolver ao pó aquilo que já veio do pó? Para responder, precisamos mergulhar fundo, viajar pela história da humanidade, observar os diferentes costumes funerários, ler as Escrituras com atenção e refletir sobre o poder de Deus na ressurreição. Não é apenas um debate sobre ritos, é uma reflexão sobre a fé, sobre a esperança e sobre o destino final de cada ser humano. O corpo e a morte no mundo antigo. Na Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações, o corpo era enterrado em jarros de argila, colocado em posição fetal, como se estivesse retornando ao ventre da Mãe Terra. Ali, a morte era vista como retorno às origens. No Egito Antigo, o corpo recebia extrema atenção. A crença no pós-vida levou à prática da mumificação, que preservava o corpo por milhares de anos. O corpo não era descartável, era essencial para a continuidade da alma. Por isso, tumbas eram construídas como verdadeiras cidades dos mortos, cheias de provisões para a eternidade. Na Grécia, os rituais variavam. Havia tanto sepultamentos quanto cremações, mas em ambos os casos, o essencial era o respeito e a honra ao morto. Os gregos acreditavam que a alma precisava atravessar o rio Estige e, para isso, colocavam uma moeda sobre os olhos ou na boca do falecido. Os romanos adotaram amplamente a cremação. As fogueiras crematórias eram comuns e as cinzas eram guardadas em urnas familiares. Somente mais tarde, sob influência cristã, os romanos passaram a dar preferência ao sepultamento. No Oriente, o fogo sempre teve papel purificador. Na Índia, a cremação simbolizava a libertação da alma, permitindo-lhe prosseguir no ciclo de renascimentos. No Japão, a prática consolidou-se com o budismo, sendo vista como caminho para a iluminação. Cada cultura, à sua maneira, via o corpo como algo mais do que matéria. O tratamento pós-morte era sempre carregado de significado espiritual. O sepultamento no povo de Deus. Ao olharmos para a Bíblia, encontramos uma tradição sólida, o sepultamento. Abraão, ao perder Sara, não improvisou. Ele comprou a caverna de Macpela, garantindo um lugar de honra. Ali também foram sepultados Isaque, Jacó e outros patriarcas. Jacó, já no fim da vida, fez questão de ordenar que seu corpo fosse levado a Canaã. Ele não queria permanecer no Egito, terra estrangeira. Seu descanso final deveria estar na terra prometida por Deus. José, mesmo tendo sido governador do Egito, não desejou ser honrado com ritos egípcios. Ele pediu: levem os meus ossos quando Deus vos visitar. Séculos depois, Moisés cumpriu esse pedido. Moisés, por sua vez, teve destino misterioso. A Bíblia diz que Deus o sepultou em um lugar desconhecido, um sepultamento feito pelo próprio Senhor. Reis de Israel também foram sepultados em tumbas familiares. Davi foi enterrado em Sião, Salomão, seus descendentes e tantos outros seguiram essa tradição. E no auge da revelação bíblica, encontramos o exemplo de Cristo. Jesus morreu na cruz, foi colocado em um túmulo novo e dali ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo vazio é, até hoje, a maior prova de vitória sobre a morte, a cremação na Bíblia. A cremação, embora rara, aparece em alguns episódios. Quando Saul e seus filhos foram mortos e humilhados pelos filisteus, homens corajosos de Jabes Gileade resgataram seus corpos. Eles os queimaram,
provavelmente para evitar profanação, e depois enterraram os ossos. Em outros textos, como Amós, a queima de ossos é condenada, sendo associada à profanação ou ao juízo. No geral, o fogo na Bíblia está associado a juízo, não a honra. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. Nadab e Abiú morreram queimados diante da presença de Deus. O lago de fogo em Apocalipse é símbolo de condenação eterna. Portanto, do ponto de vista bíblico, a cremação não é explicitamente recomendada, mas também não é proibida de maneira direta. O poder de Deus sobre o corpo. A questão central é: será que a maneira de sepultar pode limitar o poder de Deus? Ezequiel viu um vale de ossos secos se tornando um exército. Daniel falou de muitos que dormem no pó da terra e ressuscitarão. Paulo explicou que o corpo semeado em corrupção será ressuscitado em glória. Mesmo que o corpo de um cristão é destruído em naufrágio, ou queimado em incêndio, ou devorado pela terra em decomposição, Deus é soberano e tem poder para ressuscitar tanto do pó quanto da cinza. O que importa não é a integridade física do corpo, mas a promessa da ressurreição e a esperança em Cristo. A Igreja e a cremação. Durante séculos, a Igreja manteve posição firme. O sepultamento era a prática correta, não apenas por tradição judaica, mas como testemunho da fé na ressurreição. Na Idade Média, a cremação chegou a ser proibida em muitos lugares, por ser associada a práticas pagãs. Somente no século XX, a Igreja Católica flexibilizou sua posição, aceitando a cremação sempre que não fosse escolha motivada por negação da fé. A Igreja Ortodoxa mantém forte rejeição até hoje. Entre protestantes e evangélicos, prevalece a liberdade de consciência. Questões contemporâneas. No mundo moderno, a cremação cresce a cada ano. Cidades superlotadas não têm mais espaço em cemitérios. O custo de funerais torna o sepultamento um luxo para muitos. A cremação se torna alternativa prática e acessível. Mas surgem dilemas modernos. Cinzas transformadas em joias, espalhadas em rios ou montanhas, ou guardadas em salas de estar. Alguns cristãos encontram paz escolhendo a cremação, confiando plenamente que Deus ressuscitará mesmo das cinzas. Outros preferem o sepultamento como testemunho da fé no corpo que aguarda a ressurreição. Chegamos então à questão central. Os cristãos devem praticar a cremação? A Bíblia aponta para o sepultamento como prática tradicional, mas também revela um Deus soberano, capaz de ressuscitar tanto do pó quanto da cinza. A resposta não está no método, mas no coração, na fé e na esperança. O que importa é a alma diante de Deus. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa é a maior esperança cristã, não na preservação do corpo, mas na promessa do Salvador.